Parece que voltaremos ao passado, onde o Real Madrid tinha um camisa 5 que quando estava em campo era pura magia. Hoje essa maestria e classe se reflete em um jovem com apenas 20 anos de idade, que parece ter jogado no Real Madrid há bastante tempo. Seu DNA é sem dúvidas madrileno. Trata-se do Jude Bellingham, a joia inglesa que chegou para reencarnar o Zidane. Desde a sua chegada, o garoto vem impressionando a Espanha e o mundo inteiro. Sendo decisivo para o Real Madrid, muitos chegam a afirmar que ele se parece muito com o meio-campista francês. Bom, deixe seu like e inscreva-se no canal, porque hoje você vai conferir a história do Jude Bellingham. Bellingham e Zidane têm a mesma altura, têm construção semelhante, os mesmos passos longos e são tão incrivelmente elegantes que parecem ser invulneráveis a qualquer tipo de pressão dos defensores. Mas assim como Cascarino disse, o problema é que Zidane nunca foi extremamente rápido. Essa foi uma das poucas coisas que lhe faltavam. E Bellingham é rápido, e ele pode não ser tão talentoso tecnicamente quanto Zidane, mas é mais rápido e versátil. E o mais irônico de tudo isso, o Cascarino terminou todo o discurso dizendo que uma das coisas que Bellingham precisa melhorar para chegar perto de Zidane é sua habilidade de cabeceio. E bom, se for essa questão, então Bellingham já marcou 6 golos pelo Real Madrid e 2 deles foram totalmente de cabeça. E as coincidências não param por aí. Quando perguntaram ao Bellingham quem era o seu ídolo, o jovem disse que era o Zidane. Quando perguntaram ao Zidane sobre o Bellingham, ele descreveu como a versão mais moderna de si. Quando Bellingham teve que escolher o número de sua camisa, Valeu desistiu do número de Zidane, que era 5, para que Jude pudesse ficar com ele, alegando que se alguém merecia, seria ele. Até mesmo o mais estranho de tudo isso, quando Bellingham marcou seu primeiro gol pelo Real Madrid, as pessoas perceberam que parecia com o gol que Zidane havia marcado pelo clube. E segundo algumas informações, há rumores que Zidane poderá voltar a treinar o Real Madrid na próxima época. Imagina o Zidane treinando Bellingham. Seria como treinar a si mesmo. E talvez o Bellingham poderia ficar ainda mais craque nas mãos do Zizou. E ele tem apenas 20 anos de idade e ainda pode se tornar um dos melhores meio-campistas do mundo e do futebol. Para uma criança que não gostava de futebol até os 7 anos de idade, Bellingham não se importava com o futebol, apesar do seu pai Mark Bellingham ser uma lenda do futebol fora da liga, jogando por 20 clubes diferentes e marcando mais de 700 gols em sua carreira. Ele só começou a jogar futebol porque seu pai certa vez montou um time juvenil e precisava de mais jogadores. E quando Bellingham fez sua primeira atuação, todos ficaram chocados ao ver que ele era muito talentoso. Um ano depois, ele ingressou na academia do Birmingham e a cada ano que passava, o Bellingham marcava cada vez mais golos. Quando completou 10 anos de idade, ele já era tão bom que os treinadores queriam que ele jogasse com as crianças mais velhas, mas sendo somente uma criança. E o desejo dele era ficar no mesmo time que seus amigos. Então, eles tiveram uma ideia. Foi muito louca, mas funcionou. Tanto o time dos mais novos quanto o time dos mais velhos, ambos times queriam ele. E os times jogavam no mesmo horário todo final de semana. Ele jogava meia partida por cada time para poder começar se acostumando a jogar contra o adversário mais difícil. Um exemplo prático seria como se em um jogo de 90 minutos Messi jogasse 45 minutos pelo Barcelona e 45 minutos pelo Inter de Miami. Essa foi a situação mais ou menos que o Bellingham viveu durante a sua carreira na infância. Estava tudo indo muito bem até que um dia ele voltou para brincar o segundo tempo com as crianças da idade dele e acabou marcando 15 golos. É isso mesmo que você ouviu. O Bellingham marcou 15 golos em 45 minutos. Bom, depois disso ele simplesmente não conseguiu mais discutir com os treinadores, mesmo sabendo que ele precisava de ser promovido, e a partir daí ele continuou quebrando recordes na sua carreira. Aos 13 anos, Bellingham já jogava pelo Sub-15 da Inglaterra e chegou a ser capitão, tornando-se uma lenda. Aos 15 anos, ele já jogava pelo Sub-23 do Birmingham e aos 16 anos, ele já chamava a atenção dos treinadores principais do time do Birmingham. Assim que o Pep Clotte assumiu como técnico principal, o Bellingham foi imediatamente transferido para o time profissional do Birmingham. No momento eu vi, sabia que tinha que estar lá. Eu já vi algum garoto aos 16 anos como ele apenas uma vez, e seu nome foi Lionel Messi. E ele não foi o único que viu seu potencial. Naquele mesmo ano, a revista inglesa The Fortune listou Jude Bellingham como um dos 50 adolescentes mais talentosos do futebol inglês. E com certeza, ele estava literalmente em 49º na lista, mas ele também era mais jovem do que qualquer outro na lista e atraiu o interesse de quase todos os clubes na Europa e teve que ser convocado para o Syrenka Cup aos 17 anos na Inglaterra, onde foi o capitão do seu time, chegando a marcar na final e sendo eleito o melhor jogador do torneio. E quando voltou ao Birmingham, ele já estava quebrando o recorde de 49 anos para se tornar o estreante mais jovem de todos os tempos do Birmingham aos 16 anos e 38 dias. E o mais louco que possa ser, o problema é que isso não era novidade. E quando perguntaram aos companheiros sobre ele disseram o seguinte: ele já é o melhor jogador nos treinos, todos os dias. Nenhum jogador da equipe se compara a Jude. Ele é simplesmente um nível acima de todos nós. Afinal de contas, eram seus companheiros de time profissional falando isso para um garoto com apenas 16 anos de idade. E apesar de tudo, à medida que ele avançava, as coisas só pareciam mais esperançosas. Em sua segunda partida, apesar de uma derrota pesada por 3-0, ele foi eleito o melhor jogador em campo. E no terceiro jogo, ele chegou atrasado com o time perdendo. E ele não apenas inspirou a recuperação do time, mas
mas também fez a questão de marcar um gol da vitória, tornando-se legitimamente o artilheiro mais jovem da sua história. E no final do mês, ele foi nomeado como jogador jovem da liga, e com hype crescendo, foi também então que o Manchester United pela primeira vez se interessou pela contratação do Jude Bellingham, supostamente oferecendo 20 milhões de libras, mas Bellingham ainda optou por permanecer em Birmingham por um tempo. Então, mesmo com a temporada sendo interrompida pela pandemia, nada poderia pará-lo. E assim que o futebol foi retomado, ele até ajudou o time no empate tardio que salvou Birmingham de cair para a zona de rebaixamento, faltando apenas 2 jogos para a final. Quando a temporada terminou, novamente o Manchester United voltou, tentando convencê-lo a juntar-se a eles. O United está oferecendo a ele mais dinheiro do que qualquer outra pessoa, talvez o dobro. Ele tinha bilhões garantidos nas costas e ainda assim não aceitou. Ali mesmo, eu sabia que não era um jogador comum. Foi assim que afirmou o CEO do Birmingham. Impressionado com o desenvolvimento do seu companheiro nos anos anteriores, Bellingham optou por ingressar no Dortmund por uma taxa de 25 milhões de libras, tornando seu jovem mais caro na história com apenas 17 anos. E foi aqui que surgiu alguns conflitos. Após a ida ao Borussia Dortmund, o Birmingham chocou a todos ao aposentar sua camisa. E isso não é apenas o que acontece no futebol inglês com muita frequência, mas ele tinha 17 anos e disputou 44 partidas pelo clube, o que significa que os torcedores estavam revoltados com essa decisão, por eles saberem que o Bellingham era muito novo para isso acontecer. Embora naquela época isso parecesse meio estranho, agora está claro que o Bellingham é o melhor jogador que já jogou pelo Birmingham. Eles foram os primeiros a perceber que mais tarde ou mais cedo, Bellingham pode ser um dos maiores jogadores de todos os tempos da Inglaterra. Em sua estreia pelo Borussia Dortmund, completando 17 anos, ele fez questão de marcar e naquele mês ele foi o melhor jogador da Bundesliga. 2 meses depois, ele foi convocado para a seleção inglesa pela primeira vez, tornando-se o terceiro mais jovem a jogar pela Inglaterra. Para o efeito de comparação, ele era um ano mais novo que o Michael Owen. Sua estreia foi contra a República da Irlanda, seleção que supostamente queria que o Bellingham defendesse essas cores por causa do lado paterno da sua família. Apesar de ter começado o ano afastado com uma lesão no pé, ele rapidamente se recuperou, não apenas marcando contra o Manchester City quando o Borussia Dortmund foi eliminado da Liga dos Campeões, mas também conquistando a Taça da Alemanha. Foi seu primeiro troféu e ele ganhou o prêmio de melhor estreante da temporada e sendo nomeado para a seleção da Inglaterra para o Euro 2020, tornando-se o jogador mais jovem de qualquer nação a participar da mesma competição. E no Euro, ele mal conseguiu minutos e não foi como se esperava. Independentemente disso, na sua segunda temporada, ele estreou um foguete, até muitos afirmando que ele era uma mistura perfeita de Gerrard e Zidane. E com a saída de Haaland e Sancho pelo Borussia Dortmund, Bellingham rapidamente se tornou a estrela do time, assumindo o papel de líder e se tornando cada vez mais o principal protagonista do time alemão. Em sua partida da Supercopa com o Bayern de Munique, bem como algumas atuações muito boas na Liga dos Campeões, e no final do ano, o Pedri conquistou o troféu de Copa e o Golden Boy de melhor jovem do mundo. E Bellingham ficou em segundo lugar em ambas ocasiões, o que tenho certeza que doeu um pouco, mas Pedri é quase um ano mais velho que ele, e isso de fato foi uma grande conquista para o jovem talentoso espanhol. E bom, pelo menos até o final da temporada com 20 gols em 44 partidas, apesar das vezes dele ter sido atuado como meio campo defensivo, ele foi nomeado para a equipe da temporada Bundesliga pela primeira vez. E assim, chegamos à sua última temporada no Borussia Dortmund, onde Bellingham completou 19 anos e recebeu a braçadeira de capitão, e isso de fato o tornou o capitão mais jovem da história da Bundesliga, e foi o melhor momento da sua carreira até aquele momento, começando com uma sequência de 8 gols e 7 assistências em 21 partidas, e Copa do Mundo em 2022 foi sua primeira de várias copas que ainda estão por vir em sua carreira. Então, com Calvin Phillips lutando por minutos no Manchester City, o Southgate decidiu ligar para Bellingham para suprir esse vazio, e bem, parece que valeu a pena. E logo na primeira partida, na sua primeira Copa do Mundo, o Bellingham marcou o gol inaugural e se envolveu em mais 2 golos. Na oitava de final, ele abriu o placar com grande assistência para o Jordan Henderson, e depois ele começou a jogada que levou até o gol do Harry Kane. O acrescente de tudo isso, o ótimo desempenho contra a França, quando a Inglaterra foi eliminada, e quem sabe o que poderia ter acontecido se o Kane não tivesse falhado aquele pênalti. E mais uma coisa é certa, Jude Bellingham liderava o seu time em todo custo. O jovem de apenas 19 anos naquela época foi o melhor jogador da seleção inglesa, e com Dortmund no topo da tabela, e mesmo assim não conseguiu segurar o título. Mas independentemente disso, o que seja preciso dizer, foi uma temporada fenomenal para o Bellingham. Mesmo seu título da Bundesliga, o jovem de 19 anos não apenas liderou a liga, ele marcou 14 golos, mais o dobro do que havia conseguido em qualquer outra temporada em sua carreira, e foi suficiente para valer o prêmio de jogador do ano da liga, bem como elogios de Mourinho e Guardiola, com o primeiro dizendo que amou tudo sobre o Bellingham e o outro dizendo sobre sua idade, ele deve estar mentindo. É inacreditável. Que jogador fantástico. Tornando-se o galáctico aos 20 anos de idade, depois de longas idas e vindas com o Liverpool, o Real Madrid finalmente puxou o gatilho e pagou cerca de 103 milhões de euros, que poderão chegar até 134 milhões de euros por questões de bônus, e para fazer do Jude Bellingham um galáctico com apenas 20 anos. Como diria o Peter Drury, Bellingham do Birmingham ao Bernabéu. Bom, na verdade, Birmingham teve sorte e deu uma cláusula de venda, obtendo mais de 6 milhões com essa transferência. Mas assim, embora todos esperavam que ele tivesse sucesso, afinal
excepcional com 15 contribuições para golos em 1800 minutos de jogo na Liga dos Campeões. Ele deve se encaixar perfeitamente no Real Madrid. Bom, Bellingham foi além e acima do que se esperava da sua temporada de estreia no Real, marcando na estreia, depois marcando mais 2 gols e uma assistência em sua segunda partida e cabeceando para a vitória tardia em sua terceira partida, para se tornar o terceiro jogador a marcar em todas as suas 3 primeiras partidas pelo clube, só igualando ao Schneider e o grande Cristiano Ronaldo. Bom, na maioria das partidas do Real Madrid, Bellingham foi o maior jogador em campo. Eu não tenho mais nada a dizer, senão somente falar que o Real Madrid acertou e encheu a contratação desse menino, e ele é uma peça perfeita para o time do Carlo Ancelotti. Atualmente ele já soma 6 golos pelo Real, e desse jeito ele nos faz voltar ao passado e iremos reviver aquilo que foi o legado do Zinedine Zidane. Então família, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Comentem aí embaixo o que vocês acham do Bellingham e quais são as expectativas dele pelo Real Madrid. Então, eu sou Eduardo e até a próxima. Foi.